Olá, sejam muito bem-vindas ao Prontas para Parir, um podcast especializado em barrigudinhas, aquelas gestantes que querem um conhecimento e informação para a sua jornada do parto e da sua gestação, sua jornada inteira. Eu sou Glaudênia Lima, sou fotógrafa de gestante e hoje nós temos aqui a doutora Lívia Guerra, que é especialista, ela é obstetra e ela trabalha com as barrigudas. Doutora Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda. Explica um pouquinho aí do seu trabalho. Olá, Glau, prazer. Sou a doutora Lívia Guerra, sou médica ginecologista obstetra, sou coordenadora do serviço de obstetrícia do Hospital Gênesis, sou especializada em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pela Escola Cearense de Ultrassom, tá? E tenho um foco principal na obstetrícia. Faço a ginecologia, mas o meu foco principal, né, sempre é obstetrícia. Então, o meu xodó realmente é obstetrícia, né? E eu sou prova viva de que você ama o que faz, doutora. Tem uma humanização incrível no seu trabalho. Eu já pude acompanhar de perto, porque eu já fotografei partos com você. E assim, é meu xodó. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é meu. E, gente, ela fala assim, tem isso, mas ela é muito mais do que isso, tá? Porque um ser humano que olha para outro ser humano, que enxerga a alma da cliente, da paciente que está ali, é melhor do que qualquer currículo que possa existir. Então, obrigada, desde Cláudia. já... A gente tenta ter a empatia com o paciente, né? Então, eu acho que todo médico, todos, independente de que área seja, né? A empatia tem que fazer parte do processo de relação médico-paciente, né? Então, para que a relação seja agradável, para que tenha confiança, né? Eu acho que a empatia tem que fazer parte, né? E a obstetrícia, especificamente, é uma área que a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu tinha um professor na escola, eu vou até falar o nome dele aqui, o Dr. Edson Lucena, na época da minha residência médica, que ele sempre dizia assim, olha, vocês residentes lembrem que a obstetrícia é a única área da medicina que as pessoas vão para o hospital por momento de alegria, de felicidade. Todas as outras especialidades ou é por doença ou é cirurgia, né? Então, assim, é um momento de tensão. Então, um momento de alegria mesmo é a obstetrícia. E ainda tinha um agravante, que a gente não tem um paciente, a gente tem dois. Né? Então, a responsabilidade é dobrada. E ele sempre deixou isso alerta e sempre puxava, né, a atenção da gente, tal, e sempre falava, olha, a empatia é fundamental, independente de qual setor você vai trabalhar. Se no público ou no privado, a empatia tem que existir, né? E é isso que eu trago desde esses ensinamentos desde da minha formação. Ainda mais com a gestante, né, doutora, que... É um momento tão delicado, né? que elas não, principalmente quando é mãe de primeira viagem, isso. que não entende nada, não assim, conhece. Entende de informação, mas a prática ali ela não tem. E ter alguém ali, ter um médica, apoio, né? apoio, ter uma equipe profissional que ajude a passar por todo esse processo e de maneira humana, isso é lindo de ver. Eu acho que uma das faz coisas... diferença no processo, realmente, né? A paciente se sente mais segura, a paciente não tem medo de tirar uma dúvida, a paciente, né? E essa é a minha intenção quando eu me proponho a estar realmente disponível, né? Então, eu realmente estou disponível quando eu atendo a paciente, que a gente fecha ali o parto e tal, o meu celular é disponível, né? Então, as dúvidas, eu sempre estou aberta a tirar as dúvidas dela, do marido, da família, né? Então, às vezes, eu até peço para a avó, doutora, minha mãe vai ser a minha rede de apoio quando o meu bebê nascer, então eu quero que ela venha para a consulta, para eu conversar com ela, para eu explicar para ela como é. Hoje a criação é muito diferente da criação de uns tempos atrás, Sim. né? Então, as vovós acabam, né, participando, mas com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, então eu sempre peço para que venham para a gente ter esse conhecimento também para a rede de apoio, né? Isso é importante, né, doutora? A gente trazer o paciente para a realidade que ele vai vivenciar naquele momento, tendo todo o suporte. E a rede de apoio com a informação correta, né? E vamos falar agora de um assunto
Polêmico. Polêmico, né? Que assim, a gente vê, a gente sabe que cada profissional é um profissional, cada médico é um médico, cada hospital tem os seus protocolos, cada um funciona de uma forma diferente. Mas vamos direto ao assunto aqui. Violência obstétrica. Conta pra gente, doutora. Pra quem tá em casa, assim, porque assim, a gente escuta falar, a gente acha que é uma coisa, quando chega lá, pode ser outro tipo pode ser coisas diferentes. Entendi. A gente visualiza o que é uma violência obstétrica. Pronto, a violência obstétrica, Glau, é um tema bem polêmico, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente tem até dificuldade de falar exatamente o que é, porque a gente vê muito na mídia uma cultura de que os obstetras sempre são vilões, a maioria das vezes. E não é bem assim, né? Eu acho que o que falta muito é diálogo entre a equipe e a paciente, né? Mas a violência obstétrica é quando a paciente não é respeitada como ela acha que ela deve ser. Quando o desejo dela não está sendo respeitado. Quando a gente propõe fazer algum procedimento, enfim, sem autorização da paciente. Simplesmente chega lá e faz sem autorização. Quando a gente faz algum procedimento que hoje em dia não é mais protocolo de um trabalho de parto, por exemplo, né? Quando a gente nega à paciente o direito de um acompanhante, que hoje em dia é lei, a paciente tem direito ao acompanhante antes, durante E é só e depois. que ele tem, a paciente tem direito a um só apenas? Por lei, é um acompanhante. Porém, esse acompanhante não conta como, por exemplo, a doula, a enfermeira obstétrica, não conta como acompanhante. Eles são equipe, né? Eles são profissionais, então eles não contam como acompanhante. Tá. Depende muito de cada hospital. Tem hospitais, os particulares, dependendo do tamanho da sala de parto e tal, é mais tranquilo entrar mais de um acompanhante. Às vezes é possível, né, ter mais de um acompanhante. Mas no SUS, por exemplo, já é um pouco mais complicado. As salas de parto são muito pequenas, então é mais, né, fica mais difícil ali o processo de parto com mais de um acompanhante. Não é que seja proibido totalmente, né? Mas eu acho que, dependendo do local de atendimento, fica mais difícil. Tá, a gente foca muito na violência obstétrica no obstetra, né? Vamos lá. Mas eu percebo, quando eu estou fotografando lá o parto, que é uma equipe grande. Tem muitas pessoas lá. Então, essa violência ela pode vir de qualquer pessoa? De qualquer profissional. Pode ser da enfermeira, da técnica de enfermagem, até da moça lá da limpeza que, porventura, teve que entrar ali no momento para fazer alguma coisa. Pode ser considerado uma violência obstétrica, né? Então, durante todo esse processo de trabalho de parto, antes do parto e após o parto, também é considerado violência. Eu presenciei uma vez um fato que foi a manobra, né? A manobra que eu não sei como é o nome dessa manobra. Cristelé. Que aperta aqui. Para poder empurrar o bebê. Isso é uma violência obstétrica? Pode ser entendido, mesmo que seja necessário para a paciente? Existe essa manobra. No livro, é uma manobra que antigamente se usava, né? Hoje em dia já se sabe que não é mais necessário esse tipo de manobra, né? Então, realmente, hoje em dia é considerado uma violência obstétrica, né? Contudo, em alguns casos muito raros, né? No momento ali de sofrimento fetal e tal, às vezes, para ajudar, a gente faz uma compressão, não é a manobra em si, empurrando, é uma compressão controlada, para tentar ajudar. Não é simplesmente subir em cima da paciente e empurrar, né? A gente faz uma compressão aqui no fundo do útero, controlada, devagar, para que o bebê não suba, como se fosse isso, né? No momento ali já de final mesmo, o bebê nascendo, né? Mas isso aí é restritíssimo, não é para qualquer paciente que se faz isso. A manobra em si de Cristelé hoje em dia realmente é contraindicada. Tá. Não, essa manobra não vai ajudar em nada no processo. Se tiver tudo transcorrendo tranquilo, não tem necessidade nenhuma. Tá. Então, assim, já que a violência obstétrica pode se dar em qualquer momento, então, numa cesárea também existe? Sim.
Numa cesárea existe. Infelizmente, eu já presenciei, por exemplo, a gente tira o bebê nasceu bem, e a pediatra simplesmente já chega e diz, vai, corta aí o cordão. E tira o bebê e leva. Então, a mãe foi privada de ter aquele primeiro contato pele a pele. Que chama a hora de ouro, né? Como é Isso, essa aquele hora de primeiro ouro? contato pele a pele com a bebê. Então, a primeira hora de nascida é a hora de ouro, que a gente chama, né? Que é a hora em que a gente pode já colocar para mamar, na primeira hora, ainda dentro do centro cirúrgico ou na sala de parto, né? Então, essa primeira hora de ouro é importantíssimo para o vínculo mãe-bebê, é importantíssimo para o bebê entender o que está acontecendo, para ele começar a entender que está nascendo, né? Então, é um momento importantíssimo para isso. E aí, às vezes, acontece do pediatra tirar sem necessidade. Eu estou falando de casos de bebês que nasceram bens, né? Bebês que nasceram por algum motivo, um prematuro e está cansadinho, precisa da assistência neonatal, é diferente. Mas a gente, infelizmente, vê acontecer E isso isso. acontece porque quer acelerar ali? Ou Quer resolver logo ali o que tem que resolver para ir fazer outra coisa? Assim, não tem uma necessidade, né? Teoricamente, quando o bebê assim que nasce, ele pode ir para a mãe, pode mamar ali naquele momento, não tem necessidade de clampear o cordão rápido demais, né? E às vezes tem até alguns processos, a neonatologia, né, de problemas para o bebê, se for um clampeamento muito rápido, às vezes pode acontecer algum problema com o bebê. E voltando agora para o parto normal novamente aqui. Eu estou indo e voltando. Tá. O extrator, ele pode ser considerado uma violência obstétrica? O extrator, aqueles ferros, como é que chama? Fórceps, O fórceps. né? Pode ser considerado desde que manuseado da maneira errada, desde que não orientando a paciente, desde que não informando o que vai ser usada, desde que feito sem autorização da paciente, né? O vácuo extrator e o fórceps, eles salvam muitas vidas, né? Então, assim, são instrumentos médicos que são necessários muitas vezes. A gente usa, inclusive, o fórceps numa cesariana, para bebês que é difícil de sair, a gente pode usar o fórceps também numa cesariana, né? Então, assim, no momento em que existe o diálogo paciente-obstetra, né? Você tem que informar, olha, o seu bebê, você já está com dilatação completa, o seu sonho é ter aqui um parto normal, a gente está tentando de tudo, mas por conta disso ou daquilo, o seu bebê não está descendo adequadamente, uma posição que não está legal, entendeu? E aí você informa, a gente tem em mãos aqui o que pode salvar a vida do seu bebê, um fórceps ou um vácuo extrator. Você concorda em a gente tentar usar? Se a senhora não concordar, a gente não usa, não tem problema. Se for preciso, se for uma urgência, a gente passa por uma cesariana, entendeu? Mas eu acho que o que tem que ter entre o médico e a paciente é esse diálogo. Eu entendi. Mas assim, doutora, nem para salvar a vida, por exemplo, vamos supor que ela perdeu sem sem autorização, eu não posso. Nem que seja para salvar a vida da... Nem que ela esteja acordada. Pelo menos o acompanhante tem que autorizar. É mesmo? É o correto. É o correto. Então ninguém pode chegar lá por conta simplesmente. Ninguém pode, mas a gente sabe que acontece. Inclusive, tem. Vou falar aqui a minha linguagem. Pode o pique, que é o cortezinho para poder nascer. Isso pode ser considerado também ou não? Isso daí é a episiotomia, que a gente chama, né? Que é o cortezinho que a gente faz no períneo, que é entre a vagina e o ânus, né, para ajudar a saída. Também, hoje em dia, é contraindicado. Por muito tempo, há anos atrás, muitos anos atrás, era também um procedimento de rotina. Assim como a lavagem intestinal era, que hoje em dia é uma forma de violência obstétrica, você exigir que a paciente passe por uma lavagem intestinal antes do parto. Antigamente era rotina. Algumas pacientes ainda pedem, doutora, eu quero, porque eu não quero passar por surpresas durante o trabalho de parto. Mas para a gente é tranquilo, é rotina, então para a gente não tem problema nenhum, né? Mas a episiotomia, por muito tempo, foi rotina. Hoje em dia não é mais, né? Em raríssimos casos, como o Cristelé, que, né, pode ser usado. O que é o Cristelé? É aquela compressão que a gente conversou no início, né? Tá. Então, mas também em raríssimos casos, né? O ideal é que não se use. Certo.
Então, Não tem assim, necessidade. A gente escuta às vezes, doutora, mas vai deixar rasgar, vai deixar, é isso que eu, né? que eu ia Mas falar assim, agora. a gente parar para pensar que uma laceração, que é o rasgar, né? Com a episiotomia já vai no mínimo 2º grau. Você não dá a chance de não lacerar e de não ir pelo menos para uma de 1º grau. Quando você faz o episo, já vai para no mínimo 2º grau, né? Então, assim, já é uma laceração. E o que isso pode acontecer com ela depois? Por exemplo, vamos supor, ocorreu, teve fizeram esse procedimento, o que acontece? O que Diminui um pouco a sensibilidade local, pode atrapalhar, pode sentir dor no local, né? Ai, doutora, a laceração também pode. Pode, mas você não está dando a chance à paciente a não ter. Eu já vi partos de 4 quilos que não teve laceração. que não é um bebezão, é um bebê Entendeu? que vai... Assim, o tamanho do bebê não indica a episiotomia. Não é isso que vai indicar a episiotomia. É porque o meu bebê tem 4 quilos, então eu vou cortar, porque senão ele não sai. Não é essa a indicação. Tá. Existe algum outro fator, alguma outra coisa que a gente acabou aqui não comentando sobre a violência obstétrica? Existe, não sei, um outro fator que possa determinar como é, sendo e não é, na verdade? Um fato interessante que a gente percebe que acontece e as pacientes às vezes não se atentam como sendo violência, né? É o fato da alimentação. Eu estou num parto normal e o médico me colocou uma dieta zero. Mas eu não tenho por que estar em dieta zero. Eu estou em trabalho de parto normal, né? Então, assim, antigamente mudou muito, né? A obstetrícia, ela mudou muito nos últimos anos. A assistência ao trabalho de parto mudou muito, né? Então, trabalho de parto normal não é igual à dieta zero, né? Você pode se alimentar, você pode comer, não tem problema, né? Até porque, como eu converso com alguns pacientes, né? Olha, se você chegar aqui, comer uma feijoada e se for uma urgência, você vai para a cesárea, independente do que você tenha comido, né? O máximo que vai acontecer é você vomitar durante o procedimento que pode acontecer. Agora porque que eu vejo que eu já vi elas vomitando, foi por causa de alguma então, coisa pode assim, acontecer, né? né? Mas lhe impedir de comer durante um trabalho de parto que você não sabe nem se vai para uma cesariana, ele já deixar registrado lá como não alimentação, isso daí é uma forma de violência, inclusive, né? É porque também a gente fica fraca, Exatamente. né? É extremamente fraca. Como é que eu sem força vou botar um menino para fora? Me Por explica. vezes, já quando tá ali no finalzinho do trabalho de parto, a própria paciente ela já não consegue comer muito. A dor já não dá esses apetites todo, né? Então, Mas ali, dá mais da fraqueza, né? Mas dá. Agora, você não deixar ela comer de jeito nenhum, aí vem a fraqueza. Não tem que aguente 18 horas de trabalho de parto sem comer. Exatamente. Não tem sentido. Não faz o menor sentido. E tem outra coisa, assim, ir para um local que não deveria, ou colocar junto, não sei, de alguma outra... Bom, tem o abortamento, né? A gente esquece que abortamento é gestante. A gente esquece que o antes, o durante e o após o processo de abortamento, ali é uma gestante, é uma assistência obstétrica, né? Então, o atender o abortamento muitas vezes é menosprezado pelas equipes. Depois que a paciente sofreu o aborto, aí... Até antes mesmo ali no processo de internamento, de entendimento, já sabe de neném... luto daquele processo. Ai, Sim. doutora, eu perdi o meu bebê, tô sangrando, já tô vivendo aquele luto, a aceitação de ter perdido o bebê, né? A aceitação. E as pessoas parecem que não estão vendo que eu tô sofrendo ali, sabe? Parece uma coisa tão normal, tão comum, que não valorizam aquela dor da paciente, né? E aí agem com tanta naturalidade que não entende que ali ela tá vivendo um luto. Entendeu? Perder um abortamento, perder um filho, mesmo que muito pequenininho, é uma perda, né? É um filho. A partir do momento que você faz o teste, que vê lá que tem duas fitinhas, você já se sente mãe, né? Então, algumas pessoas não entendem isso. E acabam que não dão assistência que realmente a paciente que está sofrendo abortamento necessita. Quando eu falo da assistência, é assistência psicológica, né? É assistência de informação do que ela vai passar,
dos medos que ela vai ter. Ah, eu sofri esse aborto, será que uma próxima gravidez eu vou ter problema de novo? Né? Então, quanto tempo eu vou ter que esperar para engravidar de novo? Então, esse tipo de informação tem que ser passado, é importante para ela. Talvez também evitá-la de colocar junto com outra gestante. Exatamente. A gente vê muito isso no SUS, né? Até pela estrutura, né? No particular, deve ser evitado, né? Também. Mas você pegar uma paciente que acabou de ter uma perda e colocar num leito, numa enfermaria, que tem um bebê vivo ali, mamando, passando a noite chorando, e você vivendo aquele luto, aquilo ali é um martírio, aquilo ali é masoquismo, não tem como ela não sentir aquilo ali. É um sofrimento. É um sofrimento é uma falta de respeito, né? De respeito. E aí de respeito. parte para a violência, né? Entendi. Então, assim, a informação de você não saber como é que vai ser o procedimento, se for preciso uma curetagem, como é essa curetagem. Então, às vezes, eu vou atender a paciente, ela disse, doutora, eu fiz a curetagem, mas não sei nem o que era, não sei como foi. Eu estava sangrando com dor, simplesmente me botaram no centro cirúrgico, eu dormi, acordei, pronto. Não sei o que aconteceu, não sei como foi. Porque às vezes a gente pergunta, você fez curetagem convencional ou fez o AMIL, que é uma aspiração? É um outro tipo de procedimento, né? Elas não sabem dizer, elas não sabem de nada, porque não teve a mínima informação, né? O colega não teve a mínima preocupação de dizer, olha, a gente vai lhe colocar no centro cirúrgico, você vai passar por isso, você vai fazer isso, você vai sentir dor, você não vai sentir dor, você vai sangrar, não vai... Nada, eles não avisam nada e as pacientes ficam sem saber. E ela pode também ter uma acompanhante nesse momento também? Pode também, né? Pode. Porque também já entra no ciclo de gestacional, ela está grávida, então por que tratar diferente, né? Ela pode também. A maioria das vezes eles não querem. Porque é um procedimento que não é legal de você assistir quando você não é... Mas, assim, às vezes, quando é alguém da família, da área da saúde, pode assistir, não tem problema. Mas explicar tanto para a pessoa como para o acompanhante. A gente também não pode esquecer do pai, né? Que também está sofrendo e passando pelo luto. E eu acho que com o pai é um pouquinho ainda mais difícil, porque ele tenta demonstrar para a mãe que tá forte. E que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que vai dar tudo certo. Mas no fundo a gente sabe que não é assim. Eu brinco lá com os casais que chegam, eu digo assim, você está grávido também. Exatamente. Eu nunca digo... Porque assim... eu sempre falo isso nas consultas com os meus pacientes, porque a gestação é do casal. É do casal. Né? Então os papais... Tem que participar do pré-natal. Sim, sempre, viu? Com certeza. E de tudo que envolve a gestação. Glau, em falando do aborto, eu vou falar um testemunho meu mesmo. Né? A minha primeira gravidez, eu tive um abortamento. Eu estava com 12 semanas já. 3 meses, quase 4 meses já. E aí, sangramento e tal. E fui indicado ir para o hospital para fazer curetagem. Né? Eu já estava expulsando. Já era da área da saúde? Já era residente. Eu era residente. E aí eu cheguei no hospital, tinha conseguido falar com o meu obstetra, e aí ele disse, Lívia, vá para o hospital que vai fazendo internamento, que quando eu chegar lá, eu vou fazer o seu procedimento. E aí tudo bem, aí eu cheguei no hospital, na emergência, e aí eu cheguei e disse assim, aí chamou a médica, veio me atender, aí eu disse, eu sou colega, eu sou residente de obstetrícia e tal, tô tendo um abortamento, tá aqui o ultrassom que eu acabei de fazer, eu tinha acabado de fazer o ultrassom para fechar realmente o diagnóstico de abortamento. E aí o médico pediu para eu ir me internando, que ele vai vir fazer a minha curetagem. E aí a colega não perguntou meu nome, não perguntou nada, nada, só disse assim, deite ali, abre as pernas. Oi, Brasil. Aí eu, como é, minha senhora? Como é? Deite ali, abre as pernas. Então, isso foi uma violência. Só a forma que ela conversou comigo. Aí eu disse, não vou abrir minhas pernas, não. Você vai chamar o seu outro colega, que você não vai mais me atender. É bom ter informação, né? Porque você não aceita. Se fosse outra paciente ali naquele momento, que não soubesse o direito dela, o que é que ela ia fazer? Ela ia se submeter. Ia chorando, ia abrir as pernas chorando e ia passar pelo processo, entendeu? E eu não aceitei. Né? Mesmo ela sendo mulher, porque quem me atendeu era uma mulher, ela fez isso. E eu preferi um outro colega, um homem, a me atender, mas que me atendeu como eu deveria ser atendida, né?
Comunidade, né? Comunidade. A importância da gente ter o conhecimento. Exatamente. Senão... Então, o segredo da violência realmente é o conhecimento. É você saber o que é considerado violência, o que não é, o que para mim é violência, o que para você não é. Né? Por exemplo, eu quero muito parto normal e eu ser obrigada a ir para uma cesariana ser uma indicação plausível, é um tipo de violência. Mas eu não querer o parto normal de jeito nenhum, porque tem mulheres que não querem. Eu na fila do pão. De jeito nenhum, né? Eu na fila do então, pão. assim, se eu chegar para você e lhe obrigar a passar pelo processo do trabalho de parto, vai ser uma violência para você. Sim. Então, a violência não é só no trabalho de parto normal. A violência é no atendimento, na assistência da mulher como um todo, ali naquele processo. Eu digo assim que eu dou glória a Deus, porque eu peguei uma equipe médica muito maravilhosa, mesmo sem eu ter muita informação, porque eu não fui uma gestante que foi atrás de nada, a folha caía e eu ia andando, o vento batia e eu ia. E assim que eu recebi o resultado que eu estava grávida, eu olhei para o médico e eu disse: vai ser cesárea, né, doutor? Aí ele olhou assim para mim e disse: calma, Glau, vamos. Eu falei: se não for cesárea, ele não sai. Aí ele: não, então tudo bem, vai ser cesárea. Vamos nos programar. Vamos nos programar, doutor, porque eu passei a minha gravidez inteira pensando no parto. Então, assim, a gente pensa... O contrário da violência é a humanização, né? Então, o parto humanizado não obrigatoriamente é aquele parto normal, na banheira, escutando música naquela penumbra. Não é isso. E o parto humanizado não é isso. Para você, o parto humanizado é uma coisa, para mim, o parto humanizado é outra. Então, o parto humanizado é o respeito com o desejo da paciente, é o respeito com o momento que ela está vivendo, com o que ela quer, a posição que ela quer parir, se ela quer parir sentada, se ela quer parir em pé, se ela quer parir deitada. Então, assim, eu não posso obrigar a paciente a parir deitada, com as pernas em posição ginecológica, se ela não quiser, né? Então, você já imaginou tentar ir ao banheiro nessa posição? Sim. Como é que lógico que a força corpo, não é a mesma, né? Nosso corpo não a maneira de fazer força não é a mesma, mas não é fisiologicamente não é a posição mais adequada, né? Sim. Então, quando você está sentada, é uma posição mais confortável para... Até agora tem a moda dos banquinhos, né? No banheiro, para você poder botar apoiar o pé. A perninha, né? Imagina na hora de você tá um neném saindo dentro de você, né? Exatamente. Que é um então, negócio assim, um pouquinho maior. A posição contribui, né? Então, assim, a humanização em si não é só isso. E a cesariana pode ser, sim, humanizada. Na cesariana, quando o paciente quer a cesariana, ou quando tem uma indicação de ser cesariana, né? A gente desliga as luzes na hora que o bebê vai nascer, o foco para a luz não incomodar o bebê. A gente desliga o ar-condicionado da sala para não ter a variação da temperatura, o choque térmico com o bebê. A gente, sempre que for possível, né, quando o bebê nasce bem, a gente faz o contato pele a pele com mãe, com o bebê, né? Até deixa lá, bota para mamar, só tira depois, espera o tempo adequado para fazer o clampeamento do cordão. Quando o pai quer, o pai corta o cordão, entendeu? Então, assim, a cesariana pode ser, sim, humanizada, né? Sim. E aí entra a importância do plano de parto. Sim, era o que nós íamos agora conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu queria entender como é que nós, mulheres, né, na gestação, como é que a gente pode evitar que a gente chegue a sofrer uma violência obstétrica. Como é, assim? O que a gente deve fazer para que isso não ocorra? Pronto. O principal é a informação. É você saber o que pode ser considerado violência. Né? Você saber que a alimentação você pode... É você saber que você pode escolher a sua posição de parir. É você saber que você tem direito ao acompanhante. É você saber que você tem direito a orientações, a informações sobre tudo que você está vivendo. Né? E aí entra a informação e o diálogo com o seu médico, a confiança, a segurança. Então, assim, a importância de você escolher um médico que tenha um pensamento parecido com o que você quer. Se eu quero parto normal, eu vou procurar um médico que trabalhe, que seja a favor dessa via de parto.
né? Respeitando os colegas que não trabalham com parto normal também, eles não são obrigados Sim. a trabalhar com parto normal, né? Respeitando também o direito deles de não querer trabalhar e tudo bem, né? Vai ter público para todos, para os que querem parto normal, para os que Exato. querem cesárea, e Exato. todos, entendeu? Então, assim, a orientação, a informação, a segurança na equipe que vai lhe dar assistência, né? Faz toda a diferença, né? E aí o plano de parto entra para ajudar, né? Tanto a equipe que já lhe conhece, caso você vá ter com a equipe que você já faz assistência, como uma paciente que vai para um trabalho de parto no plantão, por exemplo, né? Que não sabe quem é o médico que vai atender. Se ela tiver o plano de parto ali, qualquer um pode seguir aqui, qualquer um vai ler ali e vai tentar seguir o máximo possível dentro das condições do parto, lógico, né? Desde que tenha a segurança da mãe e do bebê a ser seguido, a ser cumprido, né? Então, assim, o plano de parto é um ótimo passo para a gente tentar evitar a violência. E eu acho que mais importante ainda é o diálogo. Mesmo que você não conheça o colega que está ali lhe dando assistência, ai, doutora, é a primeira vez na vida que eu estou vendo esse médico, não sei nem quem é ele. Mas eu acho que a partir do momento que você olha para ele e diz, doutor, eu quero parto normal, eu quero assim, 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 o senhor pode me ajudar? Entendeu? Então, assim, é o diálogo, né? Eu acho que o diálogo faz parte de qualquer relacionamento. Para dar certo, você tem que ter o diálogo, né? Em casa, com o marido, com os filhos, o diálogo é o que sustenta qualquer relacionamento, né? Vendo a senhora falar assim, é tão bonitinho, porque não parece ser assim uma coisa assim tão, nossa, violência obstétrica, não parece, né? Mas acontece. Acontece muito. E, gente, assim, a doutora Lívia, ela deixou aqui, ó, aqui no link alguma coisa aqui, nós vamos montar um e-book. Na descrição do vídeo a gente vai colocar. Ela vai colocar aqui, ela vai montar um e-bookzinho, tá? Gratuito para vocês ler coisas boas, assim, para que vocês não caiam na violência obstétrica. Se informem, né? Que é o e esse segredo e-book, de ela tudo, vai né? dizer tudo direitinho para você ter ali a mão, os principais, tudo bonitinho. O que a gente conversou aqui vai estar lá, né? Então, doutora, muito obrigada. Nada. Foi uma honra ter aqui Obrigada, uma especialista e uma pessoa tão humana aqui no nosso Prontas para Parir. E vamos agora ao próximo episódio, né, gente? Porque tem coisa vindo aí, viu? Coisa muito legal. Continua com a gente aqui. E conversa com a gente também aqui pelo direct aqui do Instagram ou no YouTube, manda mensagem, o tema que você gostaria de ouvir, de saber, de conhecer, que nós estamos aqui para dar voz para você, barriguda.